Fala, galerinha do 8º ano do Fluminense, tudo bem? Retomamos nossas aulas agora do segundo bimestre, né? A primeira, trabalhamos a questão do continente americano, em especial suas características gerais, e nessa aula a gente vai enfatizar um pouquinho da chamada regionalização da América, tá? Falamos um pouquinho na semana passada da América anglo-saxônica, correto? E o foco, né, na aula de hoje vai ser a América Latina. Então, dentro daquela regionalização que nós já vimos, né, de uma divisão do continente em duas grandes áreas, né, a América anglo-saxônica, países de cultura e língua inglesa, e a América Latina, né, países de cultura e língua neolatina, né, como o espanhol e o português, a gente vai, a partir dessa perspectiva, né, dar uma ênfase maior na parte conhecida como América Latina, do qual inclusive o Brasil faz parte. Tá? Então, primeiro ele coloca para nós aqui um mapa da América, né, em azul está ali representado a América anglo-saxônica, e aquela parte ali mais abaixo, em vermelho, né, que vai do México até o Chile, a área conhecida como América Latina, e é essa que a gente vai enfatizar um pouquinho agora. Tá? Essa é uma divisão cultural e política, tá? Que é mais utilizada na geografia atualmente. A divisão natural, né, ele coloca até ali, ó, embaixo no mapa, América do Norte, América Central e América do Sul, mas não vai ser essa a que utilizaremos hoje, ok? Vamos lá. Coloca para a gente algumas informações sobre a América Latina, né, divisão política e extensão territorial, né, em comparação aqui com as demais áreas da América. Então, a América do Norte, você tem uma extensão de 1,9 milhão de quilômetro quadrado, América Central 0,7 milhões de quilômetros quadrados, e na América do Sul 17,7 milhões de quilômetros quadrados. Tá? A América Latina representada nessas três porções aí da América. Tá? Na América Central a gente tem algumas áreas ainda que são colônias, tá? Como por exemplo as possessões ali do Reino Unido, né? Anguila, Ilhas Caimã, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas e Montserrat. Colônias da Holanda, né? Antilhas Holandesas e Aruba, colônias francesas, Guadalupe e Martinica, e possessão norte-americana, né? Ilhas Virgens Americanas. Na América do Sul a gente ainda tem duas áreas de colônia também, tá? A Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino francês, e as Ilhas Malvinas, né, que é disputa entre a Inglaterra e a Argentina, né, que é território inglês ali próximo à Antártida. Quando ele diz possessão, né, um território dominado por outro país, ou seja, essas possessões que nós vimos não são áreas independentes, como o Brasil, como a Bolívia, como a Colômbia, como a Argentina, né, que são países independentes. São áreas que são colônias ainda, né, ainda tem aquela herança colonial de outros países. Então ele coloca aqui um exemplo: a Guiana Francesa pertence à França, sendo um território ultramarino francês. Por pertencer à França, a Guiana Francesa tem relações comerciais diretas com a União Europeia, sendo o único membro integrante no continente americano. Uma característica da América Latina, né, e isso a gente já viu nas aulas anteriores, é que se trata de áreas de colonização e de exploração, né? Então, o passado dessa área importante da América é um passado de grandes problemas, né? Ou seja, isso gerou inclusive um grande atraso econômico para essas regiões que hoje são países subdesenvolvidos, né? Mesmo a gente conseguindo verificar ali alguns países emergentes, que é o caso do Brasil, o caso do México, o caso da Argentina, do Chile, né? Mas esse passado colonial de exploração foi bem penoso, né, para a atual realidade desses países independentes hoje, né, por terem sido áreas de exploração, né, que tinham como objetivo gerar lucro para as metrópoles europeias, bem como a utilização da escravidão durante séculos, né, que foi uma realidade, né, dessas ex-colônias. Então, ali principalmente o Brasil teria sido uma área colonizada por Portugal, enquanto boa parte da América Latina, né, a bandeira da Espanha ali embaixo,
colonizado pelos espanhóis, colonização hispânica. A maior parte da América Latina foi ocupada como colônia de exploração, o que contribuiu para que ela apresente hoje muitos países subdesenvolvidos, como nós mencionamos há pouco. Esse tipo de colonização se caracterizava, por uma política de exportação, para gerar lucros às metrópoles europeias, uma economia baseada na agricultura, no latifúndio, na escravidão, ausência de produção de manufaturas, subordinação à sua metrópole, ou seja, uma série de características que são enumeradas aí que mostram o nosso atraso atual. Uma herança ruim desse processo colonial. Entrando aqui na parte da geografia física da América Latina, a gente sabe que a costa do Pacífico, mesmo na América anglo-saxônica, é uma região bastante movimentada pelo fato de você ter ali o encontro de algumas placas tectônicas. Então, por exemplo, na América do Sul é importante destacar um movimento de placas, que é um movimento violento da placa Nazca com a placa sul-americana, que vai dar origem à chamada Cordilheira dos Andes. Essa região, que pega boa parte ali da costa do Pacífico da América do Sul, é uma região de constantes terremotos e até mesmo de atividade vulcânica, o que a gente consegue perceber também ali na América Central, também que faz parte da América Latina, a junção dessas placas com a placa Cocos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e são placas convergentes, ou seja, elas se chocam, gerando esses fenômenos do tectonismo e o vulcanismo na América Latina, do qual promove alguns eventos bem catastróficos, como o mais recente, que foi um terremoto devastador no Haiti, que praticamente acabou com o país em 2011. Ok? Vamos lá. Ele fala um pouquinho a respeito disso. E a gente vai em específico aqui no caso da América Latina. Percebam aí a placa sul-americana, do qual o Brasil está inteiramente dentro dela. Por isso que no Brasil você não tem muitos desses eventos, porque a gente está longe das áreas de fricção de uma placa com a outra, o que não é o caso ali do litoral chileno, por exemplo, do litoral peruano, colombiano, da junção da placa sul-americana com a Nazca. Então ali você tem terremotos, vulcões ativos, inclusive, que faz parte ali da zona de fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade vulcânica e tectônica. O mesmo ocorre ali na América Central, a junção dessas placas, a fricção delas com a placa de Cocos e com a placa do Caribe. Então é uma realidade bem difícil para esses países. Ele fala um pouquinho dessa ação da placa de Cocos e da placa do Caribe, bem como da placa Nazca e a sua ação de convergência com a placa sul-americana, gerando ali o que a gente chama de Cordilheira dos Andes, que é um território recente do ponto de vista geológico. Bom, relevo e hidrografia da América Latina. É muito importante destacar não só a questão do relevo, mas da grande diversidade de rios, da grande oferta de rios. A bacia do rio Amazonas, por exemplo, a maior do mundo, entre outras, do rio São Francisco, do rio Paraná, do qual você tem outros países além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, ou seja, uma oferta importante de rios que alimenta não só o consumo humano, a irrigação, bem como a construção de hidrelétricas em alguns casos, nos rios de leito acidentado, e bem como navegação também, naqueles rios de planície, que a gente verá agora adiante. Então, o relevo aqui do México e da América Central, que fazem parte ali da América Latina. A área do México ali, o interior bastante elevado, acima de 3.000 metros.
e as áreas mais da costa, do qual você tem planícies e regiões a nível do mar, né? Isso se vai acompanhando ali até a região de médios planaltos na América Central, tá? Uma ou outra área de maior altitude que a gente verifica ali, não só na parte istmica, como na parte insular. Algumas características do México e da América Central, que toca ao relevo, tá? Algumas áreas mais altas, mais elevadas, mais áreas de planaltos, entre 1.500 e 3.000 metros, e áreas litorâneas, né, na costa do Pacífico e na costa Atlântica. Mais algumas informações. A parte mais ao sul, ali próximo a Nicarágua, Costa Rica e o Panamá. A América Central e Insular corresponde a essas áreas de ilhas, né, do qual você tem as Bahamas, tem a ilha de Cuba, tem República Dominicana, o Haiti, etc. Tá? Então tem as grandes e as pequenas Antilhas, que formam ali a América Central e Insular, ok? Bem como a parte istmica, que é aquela parte de terras estreita que liga a América do Norte à América do Sul. Aqui o relevo sul-americano, destaque para a área mais elevada, com altitudes até acima de 4.000 metros, né, da chamada Cordilheira dos Andes, ali na zona de fogo do Pacífico, onde tem constante atividade tectônica, né, e vulcânica, né, eu comentei com vocês. Importantes áreas de planície, tá? E planaltos de média altitude, e uma importante área costeira no litoral brasileiro, né, a nível do mar, onde tem boa parte da população sul-americana e brasileira se concentra, ok? Com relação às bacias hidrográficas, né, a bacia amazônica maior do mundo, compreende inclusive outros países além do Brasil, tá? Uma importância assim enorme para a região, tá? Rios que tem, além de uma quantidade absurda de água, né, onde se tem mais água no planeta, inclusive água doce, você tem em alguns rios, né, afluentes do Amazonas, hidrelétricas, áreas que você pode ter navegação fluvial, correto? Então é uma bacia muito importante. A bacia Platina, sem dúvida, ali abastece uma região de vários países também, uma bacia internacional como a amazônica. E no caso do Brasil, a importância da construção da hidrelétrica de Itaipu, né, que é brasileira e paraguaia, binacional. Então, uma área que abastece de energia elétrica, inclusive, né, a bacia Platina, por meio do rio Paraná, o aproveitamento hidrelétrico. E a bacia do rio Orinoco, né, principalmente na Venezuela, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, uma área importante para aquele país, principalmente porque ali você tem extração de petróleo, tá? Potencial hidrelétrico e também um trecho bastante navegável do Orinoco naquela região ali da Venezuela. Aqui uma imagem da bacia amazônica, a maior do mundo. A bacia Platina. Destaque a foto abaixo para a hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo. E ali a parte de visitação, tá, das cataratas, né, a fronteira entre o Brasil, a Argentina e Paraguai. Em Foz do Iguaçu. Bacia do rio Orinoco. Show de bola. O clima, galera, da América Latina, né? É importante destacar que a gente tem algumas áreas de altitude, tá? Influencia o clima se torna mais frio nessas regiões de altitude, mas a América Latina, na sua maior proporção, se encontra em áreas de clima quente, tá? O que resulta em um nível pluviométrico bastante elevado, tá? Então, áreas de clima equatorial ou tropical, do qual nós veremos agora. Você tem os fatores que influenciam o clima nessa região, né? A latitude, a altitude, como acabamos de falar,
as correntes marítimas que influenciam, né, as áreas mais ao litoral e as massas de ar. Aqui o vetor latitude, né, influenciando o clima. Nós sabemos que o Equador e a área dos trópicos é a área mais quente do planeta, tá? Fora isso, áreas de maior altitude, obviamente, influenciam o clima, tornando-o mais frio. Mas as áreas de planalto ou de planícies são as áreas mais quentes, localizadas nessa que é a zona intertropical. Aqui o vetor altitude, né? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, você tem várias cidades, mesmo que próximo à linha do Equador, são cidades frias devido à grande altitude. Por exemplo, La Paz, na Bolívia, que é uma capital acima de 3.000 metros, e outras cidades, Quito, no Equador, no qual nem sempre a latitude vai ser o principal vetor, né, para que o clima seja ali quente, né? A altitude vai ter uma influência considerável nessas regiões, né? São grandes altitudes, né? A gente está falando de 3.000 metros, 4.000 metros de altitude. Então, quanto maior a altitude, né, as temperaturas são mais amenas. As correntes marítimas que atuam na América Latina, tá? A corrente de Humboldt no Pacífico, corrente equatorial também na costa pacífica, na costa atlântica, e aí isso tem maior influência sobre o Brasil, a corrente do Brasil, a corrente sul-equatorial das Guianas e a corrente das Falkland. Essas em azul, pessoal, são correntes frias, tá? Que influenciam baixando a temperatura dessas regiões, do qual, diferente, essas em vermelho são correntes quentes, que vão influenciar o clima também dessa forma. As massas de ar, né, a gente tem como massa de ar quente diversas atuando, né, no território da América Latina, enquanto que as massas frias, aquelas que vêm principalmente dos polos, nós temos apenas uma, que é a que vem da Antártida, tá? Que é a massa de ar frio. Então isso também favorece um clima quente dessa região do continente americano. Um mapinha que nos apresenta isso, né, os diferentes climas. Aqui nós temos a ocorrência de desertos frios, né? Não sei se vocês sabiam, mas principalmente devido à atuação de massas frias que ocorrem ali próximo ao litoral da costa do Pacífico, e você tem a Cordilheira dos Andes que impede que essas massas levem chuva até uma parte interiorana, né, dessa região da América do Sul. Você tem desertos como o deserto do Atacama, tá? Perpassando pelo Chile, tá? E a Terra do Fogo, né, ali ao sul do Chile e da Argentina. Clima semiárido, muito quente, muito comum aqui no Nordeste brasileiro. A gente vai depois trabalhar isso com mais ênfase quando trabalharmos o Brasil. Um nível pluviométrico muito baixo. Na Patagônia a gente tem um clima parecido também. Na Argentina. Clima tropical que é muito comum na América do Sul, se estende por boa parte do Brasil, essa área em verde, boa parte da América Central também, né, com nível pluviométrico bastante elevado de chuvas, principalmente ali nos meses do meio do ano. Aqui um retrato pluviométrico, inclusive, da cidade da Guatemala, país ali da América Central. O clima equatorial, muito quente, tá? Boa parte do norte brasileiro e de países como a Colômbia e a Venezuela sofrem essa influência, justamente por se tratar de uma área ali muito quente, né? O centro do planeta Terra, com elevadas chuvas, tá? Geralmente ao final do ano. Então você tem ali temperaturas bastante elevadas nessa região, as mais quentes inclusive da América Latina. Temos também um clima temperado mais ao sul, né, se aproximando ali do Polo Sul,
Então pega, por exemplo, o clima subtropical aqui no Brasil, né, a partir do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, território da Argentina, do Uruguai, né, do Chile, sofre muita influência do clima temperado, né, são climas mais amenos, no qual você tem as 4 estações do ano muito bem definidas. E as áreas mais altas, obviamente, o frio de montanha, do qual citei, né, altitudes elevadíssimas ali como La Paz, né, quase 4.000 metros de altitude, então você tem uma temperatura muito fria. O clima mediterrâneo, muito comum no Chile, né, muito parecido com o da Califórnia e do Mediterrâneo na Europa, óbvio, a referência é essa. Pega um pedaço ali do centro do Chile, é uma área inclusive de produção de vinhos, né, onde você tem vinhos de grande importância hoje no mercado mundial. O clima subtropical, como foi citado, principalmente Uruguai, Brasil, sul do Brasil, Argentina. Então a gente divide os climas na América Latina em climas quentes, climas temperados, tá? E climas frios, principalmente nas áreas de uma altitude, tá? As áreas mais próximas ao litoral, principalmente o Brasil, climas úmidos, quente e úmidos, geralmente, devido à influência das massas das correntes marítimas. E as áreas mais longe do litoral, né, sofrendo maior influência da continentalidade, climas secos, ok? Um pouquinho da vegetação da América Latina. Vegetação de clima equatorial, floresta amazônica, uma grande referência, maior do mundo, tá? Mata fechada e densa. Vegetação de clima tropical, a gente tem uma grande variedade, não só no Brasil, mas em outras regiões, principalmente o chamado Cerrado brasileiro e a Caatinga, no Nordeste. Área alagadiça, né, como o Chaco, no Paraguai, que no Brasil se chama Pantanal, né, com bastante chuva, em uma região que fica alagada durante muitos meses. E na Venezuela é chamada de Llanos. A Mata Atlântica, o que sobrou dela, né, o litoral da planície costeira brasileira, né, Rio de Janeiro principalmente, ainda tem algumas áreas de Mata Atlântica, mas ela foi muito devastada pelo processo de urbanização do litoral brasileiro. Vegetação de clima temperado, né, nas áreas mais ao sul da América Latina, Argentina, Chile e Uruguai, e sul do Brasil principalmente, né, floresta de pinheiros no Paraná, mata de araucária, muito utilizada para a produção de celulose. O pampa argentino, que é muito usado para pastagens, e o pampa gaúcho também no Rio Grande do Sul. Vegetação de clima frio, né, nas áreas mais de altitude principalmente, né, florestas de coníferas na Argentina e no Chile, das quais você tem árvores de grande dureza e agudez nas pontas, aciculifoliadas, como essas aqui, ó. Um tipo de vegetação comum nas florestas temperadas da Europa. E as vegetações de altas montanhas, né, do qual a gente tem aqui como referência o Peru. Vegetação de clima desértico, em alguns desertos frios, né, como citamos o Atacama no Chile. Quase sem vegetação, correto? Vegetação quando tem rasteira. E aqui um mapa político, né, com as bandeiras dos países da América Latina. Ok, galera? Espero ter contribuído. Né? A gente vai ter mais alguns textos de apoio e atividades, né, nessa aula. E vamos continuando aí o nosso segundo bimestre com toda a força. Grande abraço a todos, 8º ano, estamos juntos.